Deus abençoe o seu dia. Bem-vindos a mais um devocional. Você que está ouvindo esse áudio pelo Spotify, seja bem-vindo. Deixa aqui o seu comentário de como Deus falou com você através desse episódio. E se você está me vendo pelo YouTube, eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe esse canal com mais pessoas que precisam conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Chegamos a Gênesis 34 e a palavra de Deus diz assim: Ora, Diná, a filha que Lia teve com Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Quem a viu foi Siquém, filho do heveu Amor, que era príncipe daquela terra. Tomando-a, ele teve relações com ela e assim a humilhou. Siquém se apegou a Diná, filha de Jacó, amou a jovem e lhe falou ao coração. Então Siquém disse ao pai de Amor: Consiga-me essa jovem para que seja minha esposa. Quando Jacó ficou sabendo que Diná, sua filha, havia sido desonrada por Siquém, os seus filhos estavam no campo com um gado. Por isso, calou-se e esperou até que voltassem. Enquanto Amor, pai de Siquém, saiu para falar com Jacó. Quando os filhos de Jacó vieram do campo e ouviram o que tinha acontecido, indignaram-se e ficaram muito irados, pois Siquém havia praticado uma afronta em Israel, violentando a filha de Jacó, que era algo que não se devia fazer. Mas Amor falou com eles, dizendo: Meu filho Siquém está profundamente apaixonado pela filha de vocês. Peço que ela seja dada por esposa. Tornem-se os nossos parentes. Deem as filhas de vocês para nós e vocês tomem as nossas filhas. Vocês habitarão em nosso meio. A terra estará ao seu dispor. Morem nela, negociem, adquiram propriedades. E o próprio Siquém disse ao pai e aos irmãos de Diná: Que eu obtenha este favor diante de vocês e lhes darei o que me pedirem. Aumentem e muito o dote de casamento e as dádivas, e darei o que me pedirem. Dei-me, porém, a moça por esposa. Então os filhos de Jacó, por haver Siquém desonrado Diná, irmã deles, responderam com astúcia a Siquém e ao seu pai Amor, e lhes disseram: Não podemos fazer isso, dar a nossa irmã a um homem que ainda não foi circuncidado, porque isso seria uma vergonha para nós. Sob uma única condição, permitiremos que vocês se tornem como nós, circuncidando todos do sexo masculino. Então lhes daremos as nossas filhas. Tomaremos para nós as filhas de vocês e habitaremos no meio de vocês e seremos um só povo. Se, porém, não ouvirem e não quiserem ser circuncidados, tomaremos a nossa filha e iremos embora. Tais palavras agradaram Amor e Siquém, seu filho. O jovem não tardou em fazer o que foi solicitado, porque amava a filha de Jacó e era o mais honrado de toda a casa de seu pai. Assim, Amor e Siquém, seu filho, vieram ao portão da sua cidade e falaram aos homens da cidade: Esses homens são pacíficos em relação a nós, portanto, deixem que morem na terra e negociem dela. A terra é bastante espaçosa para contê-los. Vamos tomar as filhas deles por esposas e dar também as nossas filhas a eles. Mas eles só concordarão em morar conosco, tornando-nos um só povo, se todos nós, em nosso meio, se deixarem circuncidar, como eles são circuncidados. Não é verdade que o gado, os bens e todos os animais deles serão nossos? Portanto, vamos concordar com eles e ficar morando entre nós. E todos os que saíram do portão da cidade deram ouvidos a Amor e a Siquém, seu filho, e todos do sexo masculino foram circuncidados, todos os que saíam do portão da cidade. No terceiro dia, quando os homens sentiam mais forte a dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Davi, irmãos de Diná, pegaram cada um a sua espada, entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Passaram também a fio da espada Amor e seu filho Siquém. Tiraram Diná da casa de Siquém e saíram. Os filhos de Jacó vieram, passaram por cima dos cadáveres, saquearam a cidade, porque a irmã deles havia sido desonrada. Levaram deles os rebanhos, bois, jumentos e o que havia na cidade e no campo. Pegaram todos os bens,
Levaram cativas as mulheres e todas as crianças. Saquearam tudo que havia nas casas. Então Jacó disse a Simeão e Levi: Vocês me criaram um problema e me fizeram odioso entre os moradores dessa terra, entre cananeus e ferezeus. Como somos pouca gente, eles se reunirão contra mim e serei destruído eu e minha casa. E eles responderam: Em que direito eles tinham de tratar a nossa irmã como se fosse prostituta? Meu Deus, que capítulo pesado. Amém. Que Deus nos ensine e fale conosco através desse devocional de hoje. Temos algumas chaves para pegar aqui e certamente Deus falará ao seu coração. Queridos, que história, né? Eu amo a Bíblia. Fico pensando quantas histórias e quantas lições a gente pode tirar daqui. Diná era a única filha mulher de Jacó. E ela acabou sendo inconsequente nas suas decisões e foi passear numa terra, saiu para ver as terras sozinha. É a primeira lição que a gente pega de hoje. Diná sendo imprudente e curiosa e passeando por uma terra que não conhecia sozinha. As consequências desastrosas da gente fazer um passeio por terras que podem nos causar danos, terras do pecado, caminhos que podem gerar prejuízo, caminhos à beira de um precipício do pecado. Você se identifica com isso? Quantas vezes a gente não se envolve com pessoas ou frequenta lugares ou escolhe caminhos que não é para nós? E a gente sabe que não é, que pode nos levar a consequências piores. No caso de Diná, a consequência daquele simples passeio gerou a um massacre. Diná foi imprudente e curiosa. E acabou conhecendo Siquém, que naquela época aquilo, né, a gente sabe que isso não era permitido, né? Ele violentou ela, né? A palavra aqui diz que ele violentou, ele tomou ela antes do casamento. Então Siquém também foi violento. Também tem algo de lição para nós aqui. Talvez a gente não chegue, né? Espero que a gente não chegue a situações como essa de violentar uma mulher, uma criança, mas quantas vezes nós somos violentos com palavras? Nós somos violentos com atitudes, somos violentos com falta de paciência. Nossa comunicação acaba sendo violenta. E as consequências disso. E a história continua. Os irmãos de Diná sabem que isso aconteceu, que esse homem desonrou a irmã deles. E aí eles fazem uma trama, né? Eles falam o seguinte: tá bom, a gente permite que ele case com ela, a gente fique aqui nessa terra, a gente permite que vocês casem com as nossas filhas, e também a gente tomaria suas filhas para casamento, só que tem uma condição: vocês precisam que todos os homens da cidade sejam circuncidados. Circuncidados era uma simbologia de aliança com Deus, e para eles isso era importante. Só que a maioria dos homens ali daquela cidade, de Siquém, não eram circuncidados. Então, o líder, né, o Amor, que era o líder ali da terra, chama todos os homens para o portão da cidade e fala: olha, galera, esse pessoal aqui, os filhos de Jacó, querem ficar, eles são prósperos, eles têm gado, eles têm tudo. A gente quer que eles fiquem, mas para isso a gente precisa que todos os homens sejam circuncidados. E os homens obedecem. Então, Amor tem outra lição para nós. Ele tem interesses financeiros. Ele aceita toda aquela negociação, toda aquela trama por puros interesses financeiros. Quantas vezes, por interesses financeiros, nós nos afastamos do nosso caminho? Nós nos afastamos daquilo que Deus deseja para nós. Nós passamos o dia todo preocupados com finanças, preocupados com as nossas contas, fazendo milhões de vezes a mesma conta, como se isso fosse mudar alguma coisa, né? E quando na verdade o que a gente deveria fazer era se preocupar com o que Deus quer falar conosco. Como que Deus quer nos ensinar através das situações financeiras. Então, vigia, né? Cuidado para que
as questões e os interesses financeiros não te afastem do caminho. Amor chama todos aqueles homens, os homens aceitam fazer aquela cirurgia, uma pequena cirurgia de circuncisão, né? E quando eles estavam no 3º dia após a cirurgia, imagina, era um momento que os homens estavam debilitados, sem forças para guerrear, eles foram pegos desprevenidos. 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, quiseram fazer a justiça com as próprias mãos. Eles quiseram pela própria força e violência, achando que podiam resolver aquela situação. Eles entram na cidade, eles matam aqueles homens, eles matam o Amor, que é o líder, o filho dele. Eles acabam com a cidade, eles fazem uma matança na cidade. Também é uma lição para nós. Quantas vezes nós queremos resolver situações pela força do nosso braço? Nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, quando na verdade é assunto para a gente não se meter, é assunto para a gente deixar que Deus resolva para nós. Quantas vezes a gente, ao colocar as nossas mãos, ou querer fazer justiça, ou querer fazer com que as outras pessoas façam coisas que a gente quer que ela faça? Acontece com você? A gente fala assim, não, aquela pessoa precisa fazer do meu jeito, porque o meu jeito é o certo. Meu Deus. Quantas vezes a gente não tem paciência de ouvir pensamentos diferentes do nosso, que a gente acha que a outra pessoa tá errada. São só pontos de vista diferentes, sabe? É mais uma lição aqui. Pela força e pela violência, a gente não pode nada. E por fim, Jacó, bravo com aqueles filhos por eles terem feito aquilo, não pela matança, mas por interesse próprio, sabe? Jacó queria ficar naquela terra porque ele já tinha comprado um pedaço daquela terra, ele queria habitar ali, sabe? O interesse de Jacó era ficar ali. E por isso que ele ficou nervoso, não foi pela matança, por tudo que aconteceu. Então, quantas vezes a gente também se cega pelo que é certo ou errado, por interesses que a gente quer que aconteça, né? E os irmãos, os outros filhos de Jacó, que entraram e saquearam toda a cidade, pegaram os animais, pegaram os filhos, pegaram as mulheres. Os irmãos, eles se aproveitaram da desgraça alheia. Meu Deus, quantas vezes pessoas não tiram sarro, não zombam, não dão risada? Quantas vezes você se sente em rodas de escarnecedores, de pessoas que zombam da desgraça alheia, né? Que a gente vigie, porque Deus não nos quer nesse ambiente. E no final, Deus pode perdoar, restaurar e transformar o nosso íntimo. O capítulo de hoje nos mostra quantos erros e consequências de escolhas erradas, né? De pecados, de danos, muitas vezes irreversíveis. E se a gente traz para os dias de hoje, a gente ainda vê situações como essa no nosso meio, no nosso coração, nas nossas atitudes, sabe? Passar um tempo com Deus, como o devocional, é um convite para você olhar para suas falhas, é um convite para você fazer uma autoanálise e no momento que você enxergar, olha, eu tenho uma falha aqui, eu tenho uma propensão para cair aqui, eu tenho um caminho que pode ser um precipício para o meu pecado aqui. E diante de Deus apresentar todas as suas falhas, os seus medos, os seus enganos, porque Deus é o principal interessado em te ver abandonar o pecado, virar a página e ter um tempo de qualidade com Ele, seguindo nos caminhos que Ele deseja para você. Não se distraia, queridos. Não se distraia com coisas que não vão te levar para a sua salvação, para o que realmente importa. Eu quero orar por você. Deus, obrigada, Senhor. Obrigada por mais um dia. Obrigada por mais uma oportunidade de aprender com as Escrituras. Senhor, eu quero orar e clamar por cada um que está ouvindo esse áudio. Senhor, não permita que sejamos como Diná, andarmos sozinhas ao vento por terras desconhecidas que beiram precipícios do pecado. Senhor, escolha as nossas escolhas. Que cada vez que tivermos que tomar uma decisão, por mais simples que seja, que cada um aqui
possa te convidar para tomar essa decisão conosco. Que a gente não faça nada que não te alegre, Senhor. Que a gente ande pelas veredas da justiça, pelos caminhos que sejam escolhidos pelo Senhor, Deus. Nos livra de todo mal, de todo laço, todas as escolhas erradas, escolhas baseadas em interesses financeiros, nos próprios interesses. Senhor, nos impede de fazer justiça pela nossa força, que nada seja pela força das nossas mãos e tudo pela tua graça, pela tua glória, pela tua misericórdia. Deus, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, os nossos enganos, nos restaure por completo, Senhor. Nos muda, nos transforma, nos redime, nos faz viver, Pai, um tempo novo como um vaso novo. Pai, sonda corações nessa manhã.